Boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão pela TV JuVV aqui no YouTube, uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JuVV. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever, clique no botão inscrever-se e logo em seguida clique de novo no sininho, assim você vai poder receber as notificações dos cultos e das lives que nós temos transmitido pelo YouTube. O orador desta noite é o nosso ancião de nossa igreja, Marcelo Flores. E eu convido você a orar neste momento junto conosco e logo em seguida nós vamos cantar, faremos os nossos momentos de louvor. Senhor Jesus, nós agradecemos pela semana, agradecemos pela vida, pela saúde e por tudo. Esteja conosco neste culto de adoração, que seus anjos possam estar presentes conosco, cada um no seu lar, conosco aqui na igreja, que nós possamos abrir o nosso coração ao que tu tens a nos dizer. Esteja conosco hoje e sempre, é isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, mais um ano, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Estamos à porta aí de mais uma virada de ano. Não foi um ano fácil. Ao contrário, foi um ano bem complexo para muitos de nós. Mas nós continuamos, Senhor, onde sempre estivemos, e é neste lugar que nós pedimos que o Senhor nos mantenha. Que é aos teus pés, que é te seguindo, que é sendo guardados pela tua mão poderosa. Nós não sabemos o que 2021 nos reserva, mas nós sabemos que tem uma eternidade separada para nós. Que o teu santo e bom Espírito, Senhor, nos guarde, nos abençoe e que, caso seja da tua vontade, que nós tenhamos o prazer de te ver muito em breve, porque é o que nós queremos. Te pedimos isso e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Nós continuamos estudando o mistério da profecia, a esperança para um mundo em crise. Cada semana nós temos atravessado o estudo de um capítulo deste livro, a cada domingo. E nesta semana nós temos um tema muito interessante. Nós temos um estudo muito interessante. Porque vivemos num mundo de tantas incertezas, porque vivemos num mundo de tantas informações falsas.
Nunca ouvimos tanto falar de uma coisa chamada fake news. E a pergunta que vem à nossa mente, em função desse estudo que faremos, e vamos analisar aqui algumas sessões do livro do Apocalipse, a pergunta que vem à nossa mente é: por que tanta confusão religiosa nesse tempo em que nós vivemos? Porque não é possível que tudo que a gente está vendo leve ao mesmo lugar. Há um dito popular que todos os caminhos levam a Roma. E é muito verdadeiro esse dito popular. O estudo da palavra de Deus nos leva a essa conclusão. Mas o fato é que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usou um artigo definido: o caminho, a verdade, a vida, não um. Porque se ele usasse um, talvez houvesse outros caminhos. Mas Jesus usou o artigo definido: o caminho, portanto só há um caminho que leva até Deus. E este caminho é Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. E este caminho é marcado na palavra de Deus. E às vezes há tantas interpretações sobre a palavra de Deus, de diferentes segmentos, inclusive cristãos. Mas a palavra nos ensina por que é dessa forma, e é o tema desta noite que nós vamos estudar. Se Deus o é mesmo, por que tantas religiões? Qual o motivo de tantas religiões? Nesse estudo é abordado o tema da Igreja de Deus nos últimos dias, que é este tempo que eu e você vivemos. Suas principais características são a guarda dos mandamentos e o dom de profecia, sua missão, a pregação do Evangelho eterno, o estudo da parte das 7 igrejas do Apocalipse, particularmente as últimas 2, nos vão mostrar algumas coisas sobre isso. Estas representam a história da igreja cristã desde o reavivamento e grandes movimentos missionários do século XVIII até o movimento adventista ou daqueles que aguardam a volta de Jesus a partir do meados do século XIX. Quando se trata de religião, você tem várias escolhas, várias. Inclusive aqueles que dizem que não creem em nada, eles têm uma espécie de religião. E hoje há uma nova religião na praça, né, que são as ideologias. Viraram verdadeiras formas de religião, né? Elas têm seguidores, elas têm dogmas, elas têm formas de se reunir, de fazerem os seus ritos, inclusive. A mente humana, ela foi moldada por Deus de uma forma preparada para ter um local especial para Deus. Mas os homens resolveram ocupar este lugar especial de Deus com muitas outras coisas, com muitas outras formas de tentar se religar com alguém ou com alguma coisa. E tem se religado não com o Deus da Bíblia, não com o único Deus, porque não existe outros deuses, existe um Deus, o Deus, e é o Deus bíblico. É compreensível muitas pessoas estejam se perguntando: mas qual é o caminho certo? Existe mesmo uma fé verdadeira? Ou somente caminhos diferentes que terminam no mesmo lugar? Este estudo, procuraremos respostas no livro do Apocalipse, sobre a igreja nesses últimos dias. Apocalipse 2 e 3. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, vamos acompanhar juntos. Ela fala de 2 cidades de 2 tipos de fé. O apóstolo João, vejam só, então o cenário, pano de fundo dessa nossa primeira sessão, nós vamos ver 3 sessões do livro do Apocalipse. Capítulo 2 e 3, capítulo 12 e capítulo 14. Como a gente já viu aqui na abertura, falaremos sobre as igrejas, falaremos sobre o conflito e falaremos sobre a mensagem para esses últimos dias. Fatores que demonstram ou que nos levam a entender qual é a igreja verdadeira. Qual é o verdadeiro povo de Deus? Porque veja, falso tem de monte.
É fácil até de identificar muitas coisas falsas que existem por aí. Falsas promessas, falsos movimentos às vezes absurdos. As coisas mais absurdas você bate o olho e você já consegue identificar, é falso. Mas tem coisas que têm uma capa de razoabilidade. Tem coisas que têm uma capa, muitas vezes com muitos elementos verdadeiros. E aí você começa a se confundir, porque quando é totalmente falso é fácil de identificar. Mas quando tem uma capa, a gente precisa ir no detalhe. E é nesses detalhes que nós vamos mergulhar nessas 3 sessões da Bíblia para procurar o que é verdadeiro e a partir do conhecimento do que é verdadeiro, conseguir identificar de forma mais clara, de forma mais objetiva, o que é falso. O apóstolo João, portanto, ele estava na ilha de Patmos e ele recebe uma visão de Deus lá na ilha de Patmos, e esta visão ela é relatada no livro do Apocalipse. Ele tinha sido exilado para a ilha pelo imperador romano, não é? Ele já era uma pessoa de idade, já estava no fim da sua vida, né? Já tinha transcorrido todo um período de conhecer o Senhor, aquele jovenzinho que conheceu o Senhor, que andou com os apóstolos depois da subida do Senhor aos céus, pregando o Evangelho, e agora ele está lá exilado, na ilha de Patmos. E Deus tinha outros planos para ele neste lugar. Naquela ilha isolada, ele teve a sua mente iluminada com a glória de Deus e ele foi inspirado a escrever este livro, que nos revela grandes coisas e que nos revelou grandes coisas desde lá do tempo de João, no 1º século, até os nossos dias. De forma maravilhosa, o livro da história colado abaixo do livro do Apocalipse, através da revelação bíblica, da profecia bíblica, e nós vamos vendo as coisas que Deus revelou para João sendo cumpridas século após século, ano após ano, até chegar aos nossos dias. E muitas das coisas que já se cumpriram, eu sempre gosto de dizer isso, nos dão uma visão clara de que as que ainda faltam se desenvolver e se cumprir, se cumprirão. A história da igreja cristã foi aberta diante de seus olhos. Olhando para o fluxo do tempo, João viu o povo de Deus sendo contrariado, oprimido e perseguido, mas permanecendo fiel. Em visão profética, João testemunhou o triunfo dos seguidores de Cristo e a vitória de sua igreja. Apocalipse 2 e 3, que é esta sessão do livro do Apocalipse que nós vamos iniciar o nosso estudo, ele contém esta profecia que se estende pelos séculos, desde o tempo de João até os nossos dias. João viveu o tempo da primeira igreja. Eu e você vivemos o tempo da última igreja, da 7ª igreja, da igreja que está aguardando a volta de Jesus Cristo. Não haverá uma 8ª, não haverá. Estamos vivendo o tempo da 7ª, e estas 7 igrejas ao longo do tempo, desde lá do 1º século, desde a primeira igreja, veio se cumprindo fielmente, e nós conseguimos visualizar nos marcos históricos daquilo que a gente estuda nos livros acadêmicos, né? Na antiga Barça, no antigo Conhecer, ou no mais moderno Google, a gente consegue ver as igrejas quando começam, quando terminam, desde lá do 1º século até os nossos dias. O simbolismo das igrejas, das 7 igrejas, descreve a condição da igreja cristã em cada era, em cada um dos ciclos que elas ocuparam na história. Essas igrejas realmente existiam nos dias do João, então elas eram igrejas físicas dos tempos de João, as 7 igrejas, mas elas também são igrejas que representam tempos da história do povo de Deus sobre essa terra, com características que o João, através da revelação de Deus, foi dando para elas ao longo do tempo. E elas também representam ensinamentos para nós, porque os elementos destas 7 igrejas podem ser identificados também no nosso tempo, e nós podemos aprender com cada um desses ciclos, para que a nossa vida espiritual, para que a nossa vida de relacionamento com Deus seja mais repleta, seja mais profunda, seja mais plena neste tempo que a gente está vivendo, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Cada uma representa a igreja cristã em uma diferente estágio da história, eu já falei, e Jesus aparece em pessoa com uma mensagem para cada uma dessas igrejas. As 2 últimas, que são o objeto
do nosso estudo essa noite, do início do nosso estudo nessa noite, retratam a igreja cristã no tempo do fim. É por essa razão que compartilharemos em detalhe a mensagem que vai a cada uma delas. Então, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Jesus disse que tens pouca fé, está lá em Apocalipse 3, no verso 8. Apocalipse 3, no verso 8. Diz assim, Jesus disse, tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma boa descrição da igreja cristã durante o sexto período da sua história, que é a igreja de Filadélfia. Esse foi o tempo do grande despertamento, um poderoso reavivamento ocorrido no século XVIII e princípio do século XIX. É neste momento da história da igreja que o Evangelho é redescoberto no seu esplendor, no seu mais fino trato. Ele é redescoberto do ponto de vista dos seus princípios mais básicos, dos seus conceitos mais básicos. É trazida a realidade, a graça novamente para o palco da história, a graça. É trazido novamente para o palco da história. Vocês vão lembrar de Gutenberg, a impressão da primeira Bíblia lá por volta do ano 1500. Este povo, Lutero, os metodistas, foram um movimento que veio trazendo novamente para o palco da história cristã, vem trazendo os conceitos bíblicos que foram durante toda a Idade Média, todo o período escuro da igreja, que foram soterrados, a Bíblia foi omitida, a palavra de Deus não chegava às pessoas, ela era interpretada e dada de acordo com os interesses de homens, desde esse período, desde lá do começo, depois do imperador que decretou a igreja, misturou a igreja com o Estado, até este momento da Reforma Protestante. Nós temos agora uma igreja que está renascendo, redescobrindo conceitos bíblicos. Foi o tempo dos grandes movimentos missionários e das sociedades bíblicas. Eles trabalhavam com incansável energia, obtendo grandes resultados. Vejam o que eu falei aqui. Eram igrejas locais, eram igrejas em ciclos históricos, mas eram igrejas com características, naquelas características boas que tiveram, é claro. As ruins nós identificamos ainda entre nós e devemos extirpá-las, e as boas nós devemos repeti-las, e vejam só, eles trabalhavam com incansável energia, obtendo grandes resultados. Se queremos que a nossa igreja, neste tempo, tenha grandes resultados, nós precisamos trabalhar de forma incansável, com grande energia, movidos pelo Espírito de Deus. Depois da igreja de Filadélfia, vem a igreja de Laodiceia na sequência, que é a igreja deste tempo que nós estamos vivendo hoje. As ruínas dessa antiga cidade de Laodiceia foram recentemente escavadas, com aproximadamente 100 mil habitantes. Laodiceia era maior do que a maioria das cidades antigas. Nero ofereceu dinheiro para a reconstrução, mas eles falaram, não, nós não precisamos, nós conseguimos fazer por nós mesmos. Acomodados e prósperos, eles não sentiam necessidade do auxílio do imperador, nem de ninguém. E essas são características que vão permear este tempo de história, este recorte da história que nós estamos vivendo, eu e você, nós somos parte desta igreja de Laodiceia. Também, como gosto de falar, nós não somos Laodiceia, mas nós estamos Laodiceia. Os cristãos da igreja ou período cristão de Laodiceia tinham as mesmas características. A mensagem de Jesus para a última igreja na história da terra foi: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavras duras de Cristo. De certa forma, elas são palavras para mim e para você. Que dizemos, estamos bem e nada precisamos. E que somos mornos. Conhecemos a verdade, mas agimos como se não conhecêssemos a verdade. Vivemos como se nada estivesse acontecendo. Nós, eu e você. Vivemos como se nada estivesse acontecendo e como se fosse tudo normal. E como se Jesus fosse demorar muito para voltar. E como se nenhum dos sinais que temos visto nesses tempos fosse
fosse algo que devêssemos estar prestando atenção, como se estivéssemos vivendo na maior da normalidade possível. Nós somos este povo, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versos 15 e 17 diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Repetirei a segunda parte. Vocês que vivem neste tempo, vocês não reconhecem que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, são pobres, são cegos e estão nus. É uma igreja morna. O estado de mornidão da igreja de Laodiceia era devido à água morna que vinha de 8 quilômetros de Herápolis, um lugar onde até hoje a água brota do solo em ebulição. Assim como esses suprimentos de água, os cristãos de Laodiceia não eram quentes nem frios. Eles não eram culpados de pecados escandalosos nem de apostasia. Na realidade, eram indolentes e permissivos. Percebam as características. Vejam que nós estamos falando, nós estamos buscando a igreja verdadeira. Marcelo, mas a gente está falando de uma igreja esquisita, que é morna, que não é fiel, que está meio encostada, é meio indolente. Pois é. É por isso que é a igreja verdadeira. Porque está sendo descrita aqui no livro do Apocalipse como sendo esta igreja, a última igreja que está vivendo sobre esta terra. A prosperidade e a vida confortável de que desfrutavam os tinham levado a uma condição de indiferença espiritual. A condição deles era mais de apatia do que de apostasia. Apático, sabe? Vem. Agora a gente não está tendo isso porque nós, infelizmente, somos obrigados a estar com a igreja fechada, mas vem, senta nos bancos, assiste o culto, vai embora, às vezes nem presta atenção no culto, fica no celular, enquanto a palavra está sendo proferida, a pessoa está ali no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não, mas eu estou prestando atenção. Sério? Será que a nossa atenção não deveria estar completamente focada na adoração a Deus? Será que nós não somos esses apáticos que a gente está vendo aqui? Essa indiferença que a gente está vendo aqui? Não estamos envolvidos na missão, não estamos envolvidos nos ministérios, não estamos trabalhando para Deus. Não, esse ano eu vou tirar um ano sabático, vou ficar... Este ano, desta forma, você quer tirar um ano sabático? Este é o melhor ano para você trabalhar, estar se movimentando espiritualmente. É neste tempo que Deus está falando assim para a gente: tira o limo do corpo, tem que estar rodando, você pode ficar para trás. Como dizia um amigo, a chuva serôdia pode cair do seu lado e não cair em você, porque você achava que estava bem, rico, né? E como diz o livro do Apocalipse, você é um pobre, que está nu e não percebeu. Estavam satisfeitos com uma experiência espiritual superficial, que por fora parecia boa, mas incapaz de transformar a vida. 2 cidades, Filadélfia, Laodiceia. 2 tipos de fé. Essas 2 igrejas representam 2 sistemas, 2 abordagens de fé que sempre existiram e que serão vistas lado a lado até o fim. Até o fim. Este é o primeiro ponto, então. Antes da gente entrar no segundo ponto, o primeiro ponto é: há uma igreja verdadeira sobre esta terra. E esta igreja verdadeira sobre esta terra, ela veio sendo descrita. Eu gostava da figura que um advogado de São Paulo falava sempre, o Dr. Mauro. Ele dizia assim: a igreja de Deus é como um trenzinho que vem no trilho da história. Às vezes ela está encoberta, ela entra num túnel e a gente nem está vendo ela, mas a igreja verdadeira está vindo, esse trem está andando na história. Às vezes ela está escondida, como no estudo da semana passada, daqueles cristãos que, para se batizar, criaram locais com até 8 andares de profundidade. Lá no último tinha lá um tanque de batismo para eles poderem seguir a Jesus Cristo. Esta igreja vem no curso da história. E ela veio primeira, segunda, terceira, Filadélfia. E agora Laodiceia, a última igreja antes de Cristo voltar. A igreja verdadeira de Cristo. Pasmem, ou pasmemos, é a igreja que tem as características que a gente acabou de ler. A igreja
de Laodiceia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, vai dar outras características desta igreja verdadeira neste tempo que a gente está vivendo. Do capítulo 12 para trás de Apocalipse, quase tudo já se cumpriu ali. O Apocalipse não é linear, ele vai tendo flashes que vão entrelaçando as histórias, mas o fato é que está cumprido. É daqui para frente. Quando nós já transcorremos aí 2000 anos de Cristo, 2000 anos do apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse lá na ilha de Patmos, nós percebemos que muito do Apocalipse, mais da metade dele já está cumprido. E volto a dizer, né? Razoavelmente temos que pensar assim, bom, se já se cumpriu metade, o que impede do outro metade se cumprir? Né? E será que vai demorar mais 2000 anos para a segunda metade se cumprir? Pelos sinais que temos, não é o que parece. Não é o que parece. Mas o fato é que Apocalipse 12 vai nos trazer um segundo elemento de convicção sobre as características desta igreja do tempo do fim. Em Apocalipse 12, encontramos outra profecia sobre a igreja dos últimos dias. Aqui vemos o povo de Deus simbolizado por uma mulher. Igreja em profecia é sempre símbolo ou é simbolizada por uma mulher pura e santa, que é atacada por um dragão grande e vermelho, conforme Apocalipse verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão grande, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, que representa Satanás e as forças do mal, conforme está descrito no verso 9. Mas a luta continua por séculos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha só agora. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em meio às afirmações e contra-afirmações na área de religião, existe alguma forma de identificar os verdadeiros seguidores de Deus nos últimos dias? Quais são as características desses verdadeiros seguidores de Deus que estão em Laodiceia e que percorrem o caminho seguindo Jesus Cristo nos últimos dias dessa terra? Ora, o Apocalipse, no verso 17 do capítulo 12, vai dizer: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 2 características a mais do povo de Deus verdadeiro, da igreja verdadeira de Deus, da mulher pura e imaculada do capítulo 12, que anda sobre essa terra nos últimos dias por ocasião da volta de Cristo, que percorre o caminho da última igreja, a igreja de Laodiceia. Quem são esses? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E o que isso significa, Marcelo? Então, identificando as marcas do verdadeiro povo de Deus. A primeira marca identificadora, portanto, e eles guardam os mandamentos de Deus. Este deve ser um povo que guarda o sábado, pois o 7º dia faz parte dos 10 mandamentos. Na verdade, ele está no coração da lei de Deus. Lemos sobre esse povo em Hebreus 10, verso 16. Ali é dito: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Você deve ter ouvido que Jesus veio para anular os 10 mandamentos, que ele veio para estabelecer um novo concerto entre Deus e seu povo. Sob o novo concerto, Deus prometeu colocar sua lei dentro do nosso coração, para que o amemos. Ele promete colocar no nosso coração a sua lei. Qual lei? A sua lei eterna. Este texto que acabamos de ler de Hebreus, ele é apenas um texto repetido do Antigo Testamento, que diz exatamente a mesma coisa. Porém no seu coração as minhas leis. Qual lei? Os 10 mandamentos. Os 10. Da onde? De Êxodo capítulo 5, de Deuteronômio capítulo 5. Êxodo 20, Deuteronômio 5, se eu errei a sequência. São essas leis que Deus quer escrever no nosso coração. E são do jeito que estão escritos nesses 2 capítulos, onde foi dada a lei, escrita pelo dedo de Deus. Deus só escreveu uma coisa em toda a história do povo de Israel e do povo de Deus, o Israel espiritual, o Israel físico, durante toda a narrativa bíblica. Somente os 10 mandamentos.
E no coração dos 10 mandamentos há um mandamento que foi esquecido, é justamente aquele que Deus falou que nós deveríamos lembrar. Lembra-te do dia de sábado. Você quer saber qual é o povo verdadeiro de Deus sobre essa terra? Você precisa procurar quais são aqueles que estão pregando que a lei de Deus está em vigência. A lei de Deus dada no Sinai, escrita no Sinai, porque ela vem desde o Éden, desde Adão. Ela foi criada lá quando Deus criou este mundo que nós vivemos. E Ele descansou e santificou o 7º dia. Ora vejam, o novo concerto não anula a lei. Ele estabelece a lei sobre uma base mais firme e mais forte. Ver Romanos 3,31. Mateus 5,17 de Jesus, é Jesus quem diz: não pensei que vim revogar a lei. Revogar é um ato de substituição da lei. A lei dos homens ela é revogada o tempo todo. Você tem um processo legislativo constante em que os deputados, os senadores, enfim, qualquer instância legislativa, seja municipal, estadual ou federal, ela vai alterando as suas normas através de um processo de revogação. O que é revogar? É quando você conflita dois elementos legais. Então, o segundo elemento passa a valer em substituição ao primeiro. E Jesus falou assim: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Ou seja, traduzindo esse cumprir, eu vim para mostrar como é que se faz. Eu vim para mostrar como é que você deve obedecer à lei. Eu vim mostrar a plenitude da lei, mas eu não estou mexendo nenhum tio da lei. A lei, ela é eterna, e nós vamos ver isso na sequência aqui no livro do Apocalipse. Ela é eterna, ela é desde a eternidade para sempre. E eu não vim revogar, eu não vim mexer em nada da lei, eu vim apenas mostrar para vocês como é que vocês devem seguir a lei, porque a lei estava toda distorcida no tempo em que Jesus veio. Como, aliás, de fato, ela está neste momento em que Jesus vai voltar. A profecia identifica o remanescente de Deus, o seu povo nos últimos dias, como os que guardam os mandamentos. Deus terá novamente um povo salvo pela graça, aquele que é obediente à sua lei, pela graça. Guardamos a lei porque somos salvos e movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque se depender de nós, não temos capacidade nenhuma de fazer nenhum ato por nós mesmos, nenhum ato, vou repetir, por nós mesmos, que possa atingir a plenitude da lei. Mas é o Espírito de Deus quem nos habilita. E naquilo que nós temos dificuldade, porque nós vamos pecar, porque nós vamos errar, é o mesmo Senhor Jesus que se coloca entre nós e a perdição eterna por desobediência da lei, porque o salário do pecado é a morte, não mudou, continua sendo, o salário do pecado é a morte, e pecado é transgressão da lei, como ensina João em suas cartas. Então nós estamos dizendo o seguinte: a lei é perene, a lei continua valendo, e nós só somos possíveis de observar a lei através do Santo Espírito de Deus, e mesmo assim precisamos do sangue de Jesus Cristo para nos purificar, para nos justificar da nossa incapacidade de sermos fiéis à lei de Deus. A segunda marca é o testemunho, né? Nós lemos ali, o povo de Deus nos últimos dias, né? Nós vimos no capítulo 17, são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Não são os dons espirituais em geral, mas o dom de profecia. Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus guiou a sua igreja do Antigo Testamento com o dom de profecia. Guiou sua igreja no Novo Testamento com o dom de profecia. E prometeu fazer o mesmo na grande crise dos últimos dias. O profeta Joel diz isso. Nos últimos dias eu vou levantar novos profetas, Deus diz, através do profeta Joel. E nestes dias há uma igreja que tem um movimento profético. Nasceu no coração da profecia, é guiado pela voz de Deus através de uma profeta. São elementos que demonstram a igreja verdadeira para esses dias, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm
um dom de profecia entre eles. Apocalipse 14, a mensagem do remanescente. Então, primeiro elemento que nos guia até a igreja verdadeira. Esta igreja é uma igreja que simbolizada no tempo da profecia bíblica, lá no Apocalipse 2 e 3, numa sucessão de igreja, nos traz até a igreja de Laodiceia. Esta igreja de Laodiceia tem características que demonstram, que sinalizam quem é esta igreja, quem é este povo de Deus nos últimos dias. Avançamos para Apocalipse 12, lá em Apocalipse 12, no coração da descrição do conflito, do dragão perseguindo a mulher, do dragão perseguindo a igreja, nós vamos perceber que esta igreja que o dragão persegue é a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem convicção de que os mandamentos de Deus estão vigentes, os mandamentos de Deus segundo escritos pelo próprio dedo de Deus, repito, nas tábuas da lei, Êxodo 20, Deuteronômio 5, né, onde se repetem os textos. Se você procurar, você já vai eliminar aí 99% das igrejas, né, só com essa característica, de quem está dizendo que a lei de Deus está em plena vigência, e aqueles que estão dizendo que a lei de Deus ou não está em vigência, ou ela foi modificada, ela tem novos elementos. E a segunda característica dentro de Apocalipse 12, esta igreja tem o dom de profecia. Mas esta igreja é a igreja que tem a mensagem do remanescente. No Apocalipse 14, Apocalipse 14 apresenta a mensagem da igreja de Deus nos últimos dias. E que nos ajuda a identificá-la. Ela é proclamada na voz de 3 anjos que voam pelo céu, representando um movimento global. A mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, verso 6, vai dizer: e vi outro anjo pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo, e adorai aqueles que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele tem o quê? Ele tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. O evangelho eterno são as boas novas de que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Primeiro anjo, primeira mensagem, que este povo, que esta igreja dos últimos dias, que esta mulher da profecia bíblica, né, este símbolo da mulher na profecia bíblica, está pregando nos últimos dias. É esta mensagem de que existe um evangelho eterno, as boas novas da salvação, que foi planificada por Deus desde a eternidade para salvar a mim e a você. E esta mensagem está dizendo no seu centro: temam a Deus e dai-lhe glória, porque aquele que é o Criador e que fez todas as coisas, o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, chegou a hora do juízo deste Criador. E olhem que interessante, é um objeto de um outro estudo, mas esta referência que Deus faz aqui em Apocalipse 14, no verso 7, quando diz: adorai aqueles que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vá ler Êxodo, capítulo 20, verso 8, e você achará um paralelo muito parecido com esta exata descrição no mandamento que trata do sábado. Esse anjo está dizendo, em grande voz, e nós já lemos: temei a Deus e dai-lhe glória. Ele está ocorrendo aqui e agora, não é um juízo distante, né? Estamos vivendo o tempo determinado para serem julgados os mortos. Apocalipse 11, 18. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ela nos chama de volta a adorar a Deus como Criador, por meio da guarda do sinal da sua criação, o sábado bíblico. A mensagem de Deus para os últimos dias nos chama de volta ao sábado bíblico, como símbolo de nossa lealdade ao Criador. O sábado é um símbolo eterno que Deus nos criou e está vindo outra vez para nós. A mensagem do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Babilônia simboliza confusão. Confusão.
E não é nesse tempo que a gente está vivendo. Confusão, há uma Babilônia aí fora. Cada um falando alguma coisa sobre Deus. E todas as coisas diferentes do que Deus se revelou na sua palavra. Há vários deuses criados pela mente humana que estão andando aí por fora. Confusão, Babilônia. E Deus está falando assim, em Apocalipse 14:8, isso vai cair, esse sistema vai cair todinho, todinho. O vinho afeta a mente, confunde o raciocínio. Veja esse símbolo que é usado, né? Foi dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, a prostituição simboliza essa coisa misturada, essa coisa adulterada, né? E este vinho confunde o seu raciocínio, confunde a sua compreensão das coisas. O vinho afeta a mente, confunde o raciocínio, um símbolo de doutrina falsa. O segundo anjo nos chama para sair da confusão religiosa do nosso tempo, das igrejas em que a tradição é aceita em lugar da obediência às Escrituras, igrejas que ensinam doutrinas falsas. Babilônia é um sistema religioso que se opõe à palavra de Deus e que ensina coisas que a palavra de Deus não diz. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que o meu pai leu a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e ele fez isso em 90 dias. Ele aceitou um desafio de ler a Bíblia em 90 dias e leu a Bíblia em 90 dias. E quando ele terminou de ler em 90 dias a Bíblia, ele disse assim: quantas coisas erradas eu tenho feito que estão contra o que está escrito na Bíblia. Apenas de ler a Bíblia ele percebeu quantas coisas erradas ele estava praticando na sua forma de cultuar a Deus, na igreja em que ele estava. A Bíblia nos dá os parâmetros da igreja verdadeira. É Laodiceia nas suas características. Ela não é apenas Laodiceia, ela é a igreja pura de Apocalipse 12, que guarda os mandamentos e tem o dom de profecia. E ela é também a igreja das 3 mensagens angélicas que proclamam o evangelho eterno, que proclama que Babilônia é caída. Deus apela para que nos separemos das igrejas que não estão pregando a segunda vinda e a obediência aos 10 mandamentos. A mensagem do terceiro anjo, portanto, o terceiro anjo que atravessa o céu, nos traz a mensagem mais urgente. É um apelo, uma solene advertência para que não adoremos a besta ou a sua imagem. Esta mensagem chama homens e mulheres para, no tempo do fim, abandonarem Babilônia. Há um evangelho eterno, primeira mensagem, e este evangelho eterno ele está calcado em adorar o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador do sábado. Esta mensagem, quando você lê a segunda mensagem angélica, diz assim que há um sistema de confusão, um sistema de Babilônia, um sistema que está misturando as coisas verdadeiras da palavra de Deus com coisas falsas criadas por homens. E esta mensagem está dizendo assim: este sistema vai cair. E como dizia um amigo meu, a terceira mensagem angélica está falando assim: não adorem a besta se misturando com esse sistema caído de Babilônia. E ele dizia bem assim: cai fora, é fria. Adorar Babilônia é fria. Babilônia é caída. Adore o Criador. Adore o Criador que tem o evangelho eterno da salvação. Adore o Criador que fez todas as coisas. Adore o Criador. Características, portanto, da verdadeira igreja de Deus. 1. A palavra, ou a verdadeira igreja de Deus, volta à fé pura dos discípulos e é fiel à sua palavra. A verdadeira igreja de Deus guarda os mandamentos divinos e também é guiada pelo espírito de profecia. Este é um grande dom para este tempo. Nós precisamos de mais detalhes, nós precisamos avançar no estudo da profecia bíblica, e o dom de profecia vem para nos dar mais luz, para entendermos aquilo que já está escrito, quanta misericórdia de Deus em nosso favor, e nós desprezamos isso. A verdadeira igreja de Deus é um movimento mundial impulsionado pela missão. É uma igreja em movimento, é uma igreja viva, é
É uma igreja que está impulsionando os seus missionários no mundo para pregar esta última mensagem, as 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira. A verdadeira igreja de Deus prega o evangelho eterno da graça maravilhosa. Nós pregamos sobre a graça de Deus. Nós pregamos sobre a graça de Deus. A verdadeira igreja de Deus convida homens e mulheres a se comprometer por completo com Jesus, tendo em vista a hora final do juízo celestial. Adore a Deus, o juízo está chegando. Como vimos aqui na semana passada, no último estudo, se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entreguem a sua vida a Deus. A verdadeira igreja de Deus leva as pessoas de volta ao sábado bíblico e à adoração ao Criador. Sou eu que estou dando essas características para vocês? Não. Eu li a palavra de Deus. Eu li Apocalipse 2 e 3. Eu li Apocalipse 12. E eu li Apocalipse 14. Jesus Cristo, através do apóstolo João, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, é quem revelou que a igreja dos últimos dias, a igreja deste tempo que eu e você vivemos sobre essa terra, tem essas características. E que se nós queremos nos unir ao povo de Deus, nós precisamos procurar quem é que está defendendo estas coisas, quem é que tem como crença estas coisas, quem é que ensina estas coisas. Lembram da questão do batismo? Instruir, crer e arrepender. Nós precisamos ser instruídos nas coisas da palavra de Deus para então crermos nas coisas verdadeiras da palavra de Deus e então nos arrependermos dos nossos maus caminhos de acordo com o padrão da palavra de Deus. E essas coisas precisam estar sendo pregadas, ensinadas, para que de fato e de verdade nós possamos identificar o povo de Deus nesses últimos dias. O cumprimento da profecia. Considerando o que vimos até aqui, desculpe, a única instituição, desculpe mais uma vez, a única instituição religiosa que preenche os critérios bíblicos da igreja verdadeira de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Querido irmão que nos acompanhou até aqui, talvez não seja membro desta igreja, não estamos fazendo esta afirmação em tom de confrontar alguém, em tom de menosprezar alguém, muito menos de dizer que é melhor do que alguém. Não. Estamos fazendo essa constatação a partir do que diz a palavra de Deus e a partir daquilo que é necessário que saibamos para nos identificarmos como povo de Deus nestes últimos dias. O que menos importa é a placa de uma igreja. Eu não estou falando aqui da placa de uma igreja, eu estou falando aqui de um movimento profético que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Eu estou falando aqui de um movimento profético que é o movimento que se identifica como Laodiceia. E eu te falo, e eu estou falando aqui de um movimento que está nos trazendo a realidade de que nestes últimos dias há uma mensagem a ser pregada. Obrigado, Léo. Obrigado. Agradecer ao Léo pela santa água. Não me entenda mal, portanto. Em todas as denominações existem cristãos comprometidos que amam a Cristo e estão salvos em sua graça. Em todas, eu vou repetir, em todas há povo de Deus, em todas as igrejas. Mas há um povo visível de Deus neste tempo, fazendo o cumprimento da profecia, como acabamos de ler. Jesus é quem diz em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por ocasião da volta de Cristo, Cristo falará e os seus filhos sairão de todas as igrejas e de todos os segmentos religiosos, porque eram sinceros, estavam enganados, mas ouvirão a voz do pastor e aceitarão a verdade. Instruir, crer
e arrepender. Não tem como se escapar desse processo. Ouvirão a voz do pastor, aceitarão a verdade e andarão atrás do pastor por causa da verdade. E quando isso acontecer, haverá um só povo e um só pastor. Por todo o livro do Apocalipse, Cristo apela ao seu povo fiel, de todas as denominações, de todos os credos e a todo, em nenhuma religião, para que o sigam plenamente. Jesus está apelando a todos os corações, de todos os seus filhos criados, ou de toda a sua criação, para ser mais específico, para que aceitem a sua voz e para que venham fazer parte do povo de Deus. Aqueles que estão na Laodiceia, aqueles que aceitam os mandamentos do Senhor e aceitam o dom de profecia, e aqueles que estão na missão, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, dizendo, caiu Babilônia, dizendo, adorar Babilônia é fria. Não adorem Babilônia. Sai dela, povo meu. Oficialmente fundado em 1863, este movimento adventista já está atualmente em mais de 200 países pregando esta mensagem. Deus está chamando e convidando você para uma vida de comunhão com Ele, por meio da sua palavra. E a comunhão é com Ele, com a sua igreja invisível, com o seu povo que tem as características do seu povo segundo a sua palavra. Porque vejam, preciso avançar mais um pouquinho, não é porque está dentro da igreja adventista que é povo de Deus. Você me entende? Há dentro da igreja adventista muita gente que não é povo de Deus. Parece confuso, mas não é, muito simples. Porque o povo de Deus tem características. E não é um templo físico, não é um CNPJ que identifica essas características. O que identifica essas características é aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Então a pessoa pode estar sentada nestes bancos aqui durante talvez a sua vida inteira e não ser povo de Deus. E ela está em uma outra igreja, num outro local, e ela é povo de Deus lá, e a hora que ela ouvir a voz do Senhor de forma correta e perceber que Deus está falando com ela através da sua palavra, ela virá fazer parte do povo de Deus, da última igreja, da igreja que ainda está na Laodiceia, mas que será a igreja triunfante, pregando a última mensagem para Jesus voltar a esta terra. E Ele está chamando a mim e a você para fazer parte deste povo remanescente, para entrar nesse trenzinho que vem por toda a história, que guarda os mandamentos de Deus e não tem como fugir disso, querido irmão. Não tem como fugir disso. O povo de Deus, segundo a palavra de Deus, guarda os seus mandamentos. Eu não estou dizendo que guarda para se salvar, eu estou dizendo que aceita os mandamentos de Deus como expressão da vontade de Deus para o seu povo nestes dias e durante todos os dias da história, porque a lei é eterna. E o povo de Deus se caracteriza como aqueles que guardam os seus mandamentos. Volto a dizer, quais mandamentos? Os de Êxodo, os que ele deu no Sinai, replicando aquilo que ele já tinha entregue para Adão no Éden. Porque ele não deu os mandamentos para o povo judeu, ele deu os mandamentos dele para o homem. Jesus Cristo diz, o sábado foi feito por causa do homem. Ele não falou por causa dos judeus, ele não falou por causa dos adventistas. Ele falou que foi feito para o homem. Com amor ele está nos chamando e fazendo os últimos convites nestes últimos dias, nestes últimos tempos, para que aceitemos fazer parte do seu povo. Ouçamos a sua voz e aceitemos o seu convite. Devemos dizer agora, Jesus, eu quero estar pronto para a sua volta. Jesus, eu quero me entregar a ti e eu quero fazer parte do teu povo, do povo que guarda os mandamentos de Deus e do povo que acredita no dom de profecia. E do povo que tem uma mensagem para este tempo, para que Jesus volte
para nos buscar. O meu convite nessa noite para mim e para você, para minha família, para a sua família, para a minha igreja, para a sua igreja, para a minha casa, para a sua casa, é que nós aceitemos o convite e possamos conduzir aqueles que estão perto de nós para junto de Cristo, e para que essas pessoas que nós amamos, que nós queremos ver na eternidade, também aceitem este convite. Que nós possamos ser a voz de Deus nesse tempo, dizendo para essas pessoas e para este mundo que está se desfazendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Adoremos aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Show, Babilônia, você é caída. E eu não faço parte de Babilônia, eu faço parte do povo de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor continua nos fazendo para fazermos parte do Teu povo, para seguirmos atrás de Jesus Cristo, para aceitarmos, Senhor, a Tua vontade através da Tua palavra e da Tua palavra completa, do Evangelho eterno, Senhor, que é a expressão da Tua vontade, que é a expressão da Tua misericórdia e do Teu amor por nós, que manifesta através dos mandamentos, dos Teus mandamentos, escritos com o Teu dedo, as características, uma das principais características do Teu povo sobre esta terra, Senhor. Que nós compreendamos esta verdade, que o Espírito toque o nosso coração, para que esta verdade seja internalizada, seja vivida por nós, seja aceita, para que nós aceitemos o Senhor e para que o Senhor, com este procedimento nosso, com esse passo de fé nosso na Tua direção, possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Porque é melhor para nós aqui, Senhor, e será seguramente muito melhor para nós na eternidade. Que a Tua graça nos transforme, que a Tua graça nos capacite a obedecermos a Tua vontade. E somente pela Tua graça nós somos capazes de fazer isso, obedecermos a Tua vontade, somente pela ação do Teu Espírito. E que essa graça maravilhosa, que nos capacita em santificação enquanto andarmos por esta terra, que ela nos transforme dia a dia na Tua direção, até que o Teu reino eterno chegue e nós possamos ser livres do efeito do pecado sobre nós, do efeito do pecado que só pode ser resolvido através da graça da salvação em Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, na virada de mais um ano. Nós esperamos sempre, Senhor, que seja o último, que seja a última virada, que seja o último janeiro, que seja o último fevereiro, que seja o momento de Te ver. Vem nos buscar, Senhor, nós não aguentamos mais esse mundo. Esse mundo nos machuca, esse mundo nos maltrata, esse mundo tem destruído os Teus filhos, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. E nós temos certeza que a única solução para este mundo é a volta do Teu Filho Jesus. Vem nos buscar, Senhor, nos leva para casa, por favor. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Um nome santo, maravilhoso, sagrado, poderoso, indescritível, do Teu Filho Jesus, a quem nós amamos e a quem nós queremos por toda a eternidade. Amém. Uma boa noite para você, um bom ano de 2021 e que, acima de tudo, seja um tempo de nos identificarmos como filhos de Deus, de acordo com a vontade dEle. Amém.